Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Falando um pouquinho sobre o Flamengo e Gabigol. Gabigol completando 4 anos no Flamengo. Quem não lembra, em 2019 chegava a Gabigol. A expectativa era muito grande para a chegada do jogador que era artilheiro no time do Santos, né? Já era artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018 e chegou no Flamengo, né? Fazendo também aquela excelente campanha, ganhando Libertadores, Campeonato Brasileiro e sendo artilheiro dessas duas principais competições. O Gabigol continua no Flamengo, continua fazendo gols, né? Claro, tem certo momento que ele fica um momento de baixa, mas continua sendo um jogador muito decisivo. Fez o gol do último título da Libertadores do Flamengo novamente, lembrando que na final também de 2019, o Gabigol fez 2 gols na final, e nessa edição também de 2022, o Gabigol fez o gol da vitória do Flamengo contra o time do Atlético Mineiro. E bora acompanhar aqui mais um vídeo falando sobre essa caminhada do Gabigol no Flamengo. Sobre o Simeone, sobre o time do Atlético de Madrid, dizendo é uma rocha defensiva, E é mesmo. tal, mas o time dele nesse campeonato tem sido muito Tá firme também. Ontem não tinha o Leva, né? O É. Lewandowski estava suspenso. O Atlético pressionou muito. O Griezmann jogou demais. Jogou. Também, quase fez gol até olímpico. Mas no fim o Barça conseguiu uma importante vitória até. especiais. 133 gols. É muito gol, hein? A média de 0,63 por jogo, além de muitos gols, vários deles decisivos, momentos históricos com a camisa rubro-negra. Minutos para participar em gol, 99,4. Tem 2 Libertadores, uma Recopa, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, 3... Até cansei, professor. Ufa! É título demais. E são só 4 anos. É. A gente fala só, mas quando o Gabigol veio para o Flamengo, até pelo jogador jovem que é, até pela perspectiva de jogar bem e de repente chamar a atenção de algum clube europeu, 4 anos era uma perspectiva até otimista. Segurar um jogador desse no futebol brasileiro 4 anos, só um clube estruturado como o Flamengo mesmo. E não é que ele ganhou só esses títulos, alguns deles ele praticamente deu, né? As 2 Libertadores, com aquela virada Em cima do River. em cima do River, aquela loucura, né, naquele pedaço do jogo. A segunda Libertadores, terceira do Flamengo, mas a segunda dele pelo Flamengo também com um gol dele, sempre presente ali, né? É um grande ídolo, viu? Eu ainda tenho dúvida nessa história dele ser o maior ídolo fora o Zico, mas depois do Zico, cronologicamente falando, né? Sim. Depois que o Zico parou, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que passa. Pet, passou Adriano. Passou sim. Passou ídolos afetivos, né? Pet e Adriano dizem muito ao coração do rubro-negro, né? Que merecem, mas ele foi mais consistente, né? E ele Nos passa muito, Libertadores, gente. ele passa muito pelo que o Abel falou, né? Essa identificação que ele tem com a torcida, com a comemoração, a proximidade que ele tem. Pode-se falar muito da marra, né? Ele foi eleito numa pesquisa que teve, acho que se não me engano, do UOL, né? Um dos jogadores mais chatos e tudo mais. Mas é a marra dele. E o cara que tá ali para fazer isso aí, ó, para marcar gol e desestruturar a equipe adversária. Pode se questionar muita coisa. Personalidade, né, Um Natália? cara de personalidade. Pode se questionar muita coisa, mas ele entregou dentro de campo. Óbvio que o Flamengo tem um time muito bom, que o serve também, que auxilia para que potencialize isso nele, mas ele é um cara que também se identificou e se entregou para que isso acontecesse. É um jogador interessante para o cenário nacional. Não deu certo na Europa, talvez ali por N questões, N fatores, mas é um cara que tem, além da questão da entrega esportiva, ele tem uma entrega de identificação com a molecada. Ele é um jogador que chama atenção, o pessoal quer imitar cabelo. Um exemplo do que foi o Neymar aqui na passagem dele. Eu Né? falei da placa, dos cartazes, mas Sim, também. esse gesto na comemoração, a molecada gosta de imitar. Sim. Porque são coisas marcantes, de personalidade, eu não sei, não tem nada a ver, mas eu me lembrei do Rivaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, já foi melhor do mundo, um cracaço, jogou demais em 2 Copas do Mundo, mas era um cara mais quietinho. Não tinha tal. essa comunicação, não tinha Sim. esse carisma, né? Exatamente, você falou a palavra carisma que o Gabigol tem. Carisma. Diga, Lúcio. É um perfil mais baixo do Rivaldo, né? Essa questão, o Gabigol, ele me ganha definitivamente quando ele começa a jogar com o Pedro. E eu vou explicar. O Gabigol antes, ele era a referência, o protagonista,
e levava quase que todos os holofotes, mesmo com o Bruno Henrique, né? Que era a peça fundamental. Mas quando chega o Bruno, ou melhor, Pedro, chega o Pedro, ele tem que se adaptar. E passa a ser um Gabigol também assistidor, passador. Um Gabigol que entende que tem um parceiro na referência e que está quente, que está para gol. Né? Então o Gabigol segue fazendo os seus, a média é muito boa, os números são muito bons, segue fazendo gols decisivos, mas mais do que isso, ele ganha o parceiro, ele recebe o parceiro, ele entende o parceiro e quem ganha aí é o Flamengo. Para mim aí o Gabigol ele pula, dá um salto em termos técnicos, em termos táticos, em termos de entendimento do jogo, ele amadurece. Tem o Gabigol fora de campo, que a gente sabe que tem um temperamento forte, até dentro de campo às vezes com algumas situações que acabam prejudicando a ele, né, com cartões e tudo mais, mas esse entendimento do jogo que ele passa a ter com a presença do Pedro, para mim, é fundamental. Não vou me adaptar, não vou. Eu me lembrei quando o Lúcio falou ali da adaptação do Gabigol. Pergunta para os amigos do F360, para você que nos assiste em casa. É o maior ídolo de um clube nos dias atuais? Gabigol? Professor Celso Zelt. Sim, sim. Ídolo nesse sentido mais amplo que a gente estava falando, do carisma, e não só de rubro-negros. Tem crianças, mascotinhas de outros times que acompanham lá o Gabigol quando o Flamengo vai em frente. A gente já viu isso em jogo com o Palmeiras, em jogo com o Santos, né? Em jogo com o Corinthians, em outros times. Então, nesse sentido mais amplo, sim. Se a gente falar só do ponto de vista técnico, o Arrascaeta, por exemplo, hoje é um grande ídolo do Flamengo, um jogador que faz falta ao jogo do Flamengo. Dudu no Palmeiras, Hulk no Galo. São grandes ídolos, mas eu acho que... Cássio no Corinthians. Desculpa, eu te interrompi, professor. O Gabigol é mais ídolo no Flamengo do que o Cássio no Corinthians? Eu acho que ele é mais carisma. Essa coisa que a gente estava falando, né? Ele mobiliza mais. Até porque goleiro concorrer com quem faz gol é uma covardia, né? Eu sei, porque fui goleiro, nunca fui tão valorizado assim. Oh, meu Deus, mas olha a história do Cássio, olha a história do Cássio. É pesado. E o Dudu no Verdão, Natália? O Dudu, ele tem identificação, ele tem títulos também com a torcida do Palmeiras ali, né? Cenários importantes, mas atualmente, até porque o Dudu divide, de certa forma, um protagonismo com um coletivo que o Palmeiras tem com o Abel Ferreira. O Gabi, ele em determinados momentos, ele é o grande cara desse time, principalmente como o professor traz muito bem. Em momentos decisivos, é ele que aparece ali. Vou citar, por exemplo, a Copa do Brasil final ano passado contra o Corinthians, um momento em que havia uma certa temeridade da torcida nos pênaltis, e a hora que ele faz o gol, ele chama e acabou. O Maracanã vem abaixo com a torcida abraçando o que o ídolo atual trazia ali, né? Aquela explosão. Então, acho que por isso ele está um pouco à frente. Alguns jogadores que penduraram a chuteira recentemente, como, por exemplo, Fred no Fluminense, D'Alessandro no Internacional, aí acho que se assemelham ao que ele faz hoje. Não é? Mais para trás o Rogério Ceni. Sim, o Marcos. Ele está nesse nível aí, Abel. É como eu falei, essa afirmação de que ele é o segundo maior ídolo do Flamengo depois do Zico, eu acho exagerada porque teve muita gente boa lá. Né? Em outros tempos, Dida, Leônidas da Silva, você entra numa coisa mais... Agora, dos tempos modernos do futebol brasileiro, esse futebol que a gente conhece, ele é o grande destaque, assim, é o cara que mais é a cara de um time e de uma torcida. E vive num momento em que as coisas acontecem e fluem no Flamengo, né? Talvez em um outro episódio, se a gente falasse de um Adriano Imperador vivendo essa fase, a gente não sabe como seria e como potencializaria essa questão de ídolo. E fluem pelo pé dele, né? Sim. O cara fez os 2 gols num jogo de matar cardíaco contra o River Plate. Final de Libertadores, ele já está no Olimpo. Só isso eu já colocaria ele lá. E o que ele pode almejar mais ainda nesse Flamengo? Tem bastante coisa. Recordes pra quebrar, tem o título mundial. Tem o máximo que ele conseguir correr atrás do Zico. Tem potencial... Ele já igualou o Zico em alguns números, né? De Libertadores, Não, de gols. em média de gols, na mesma fase da vida, ele supera o Zico pelo Flamengo. Tem a possibilidade... Na verdade, ele tem uma Libertadores a mais que o Zico já, né? Então, e tem a possibilidade dele, indo bem do Flamengo,
ter também um bom desempenho em seleção brasileira. Eu acho que usar o Flamengo no bom sentido, né, como uma ponte para a seleção brasileira, ele ainda é jovem para isso. outra coisa para a vida dele. Talvez para uma futura volta para a Europa, se isso deixar ele tão fascinado assim, a gente não sabe. Se vier uma proposta de um gigante europeu, claro que ele vai curtir a ideia. A partir de um bom desempenho no Flamengo, tem muita coisa ainda para fazer pelo Flamengo. É mais difícil pela idade, né? Surgir proposta assim. Que idade ele está? 24, 25? Está no limite do que os europeus levam, né? E eles vêm buscar atualmente, vêm comprar, levar os caras mais novinhos, né? Não é o comum, né? Mas ele está com 26 anos. Para gigante é mais complicado, né? Ele está com 26 anos. Ele iria talvez para um gigante numa necessidade, talvez ali uma emergência de você suprir perdas durante a temporada para esses gigantes, né? E aí... Mas fora isso, eu não vejo um cenário tão aberto assim para ele, até porque não é de hoje que ele faz essa campanha, né? Ele já vem nesses 4 anos, passando o primeiro ano ali, mas o terceiro ano, o segundo ano, ele já nessa pegada de fazer muitos gols. Então, se ele tivesse que ter saído, talvez ele tivesse saído antes. E ele dá uma declaração um tempo atrás, ele dando uma entrevista, ele fala que ele está muito feliz, né? Ele está ganhando bem. Ele é ídolo no clube que ele está, amado. Por que abrir mão disso para disputar algo que ele já foi para lá e não aconteceu? Então, é difícil abrir mão. Na cabeça do jogador, eu vou abrir mão de uma coisa que está dando certo pelo incerto. Vai valer muito a pena. Por isso que eu falei de um gigante, né? Qualquer clube intermediário não vai tirar ele do Flamengo. Lúcio. E sobre gigante, até para deixar claro aqui, não que ele não tenha qualidade para isso, né? Quando eu cito, eu digo que o olhar é diferente. Se você pegar o City, por exemplo, ontem teve gol do Julián Álvares, 20 anos, 21. Essa é a pegada do gigante, né? Porque ele vai precisar que ainda renda, inclusive na parte econômica, eventualmente, com uma futura venda. Então o Gabigol já passa do limite, seria para um outro escalão de clubes, não tão revenda assim mais na Europa e sem tanto faturamento assim. Mas qualidade ele tem hoje para encarar gigantes com certeza absoluta. O problema mais é a política dos gigantes hoje, né? Eles não vêm aqui pegar jogador de 30 anos como fizeram com o Zico. O Zico quando foi, e nem foi para gigante, foi para o Udinese. Sim. Mas, enfim, mudou esse parâmetro, né? De como o futebol europeu enxerga os jogadores que vêm daqui. Sim. Melhor para o Flamengo, melhor para o torcedor rubro-negro. A tendência é que o Gabigol fique. É uma novela sem... Novela não, né? Novela com final feliz no sentido de continuidade. Não há uma tendência hoje de você olhar e pensar num desmanche do Flamengo a começar com o Gabigol. O desmanche do Flamengo começa com a molecada. O Flamengo hoje trabalha num sentido diferente do que a gente vê, por exemplo, no Palmeiras. O Palmeiras trabalha muito com a base, estrutura, traz algumas peças pontuais, não gasta tanto dinheiro no mercado como a gente vê o Flamengo gastando. O Flamengo já faz o movimento inverso, né? A base ali já vende alguns jogadores sem jogar tanto, mas investe em jogadores de peso, de nome, para deixar o elenco... Como que é? Com musculatura, né, professor? Com musculatura. É o Marcos Braz que usa essa expressão, normalmente com musculatura. E a grandeza do Gabigol é uma coisa tão absurda. Eu estava pensando sobre isso. Com esse elenco cada vez mais qualificado ou com musculatura do Flamengo, a gente discute, né, professor? Semana passada a gente já teve alguns debates aqui. Quem vai ser titular, quem pode sair, quem entra, quem sai no meio de campo. E acho que só 2 jogadores ninguém teria coragem de deixar no banco. Ele e o Arrasca. Ele e a Arrascaeta. Quando se discute, e eu imagino que qualquer técnico que chegue, e aconteceu dele ser substituído algumas vezes com o Rogério Ceni, não me lembro se com o Renato também, além... Paulo Souza. Esse também. Além dos gols, dos títulos... Essa personalidade forte dele de reclamar também quando é substituído, toda a importância que ele tem, eu imagino que seja até difícil para um técnico, num jogo que o Gabigol tá ruim, de tirá-lo. Pensar em tirá-lo do time titular aí é quase uma loucura. Ou estou exagerando? Não. É campo minado. Eu só acho que... Não é campo minado? Bum! Não mexe aí que ele vai...
É arrumar pra cabeça. Mas aí entra a administração de pessoas, o cara que vai comandar. Porque ele pode muito bem, assim como o Zidane fez com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, e que ele assimilou muito bem as idas pro banco de reserva, ficar fora de alguns jogos, quando o Zidane coloca na cabeça dele que ele precisava disso. E ele entende muito bem e as coisas fluem muito bem. Agora o cara chega sem nada dizer e põe, não vai acontecer. Então entra uma questão de gestão. Consegue imaginar Vitor Pereira colocando o Gabigol no banco? Primeiro porque... Ou tirando no intervalo de um jogo? O tamanho da confusão? Primeiro porque fazer isso hoje é burrice, né? A coisa está dando certo. Houve um tempo... Vamos fazer uma justiça ao Gabigol. Não, veja bem, eu estou dizendo no seguinte aspecto. Óbvio que, eu concordo. Você usou a palavra certa, é burrice. É burrice. Mas, por um necessidade. jogo lá, vai, um Flamengo e Palmeiras. O Gabigol tá muito marcado, tá jogando mal. Você tem no banco um monte de gente. Vamos dizer que ele começa com Gabigol e Bruno Henrique. Você tem Pedro, Copa do Mundo, no banco de reservas. Ele vai tirar o Bruno, mas não vai tirar. Aí é obrigação. Você não pode tirar? Pode, deve. O técnico, mas vai arrumar pra cabeça. O técnico não é técnico do Gabigol, é técnico do Flamengo. Ele tem que fazer o que é melhor para o Flamengo. Eu só acho que tinha uma época em que o medo de tirar o Gabigol vinha antes, inclusive em momentos em que ele merecia nem ser escalado, em alguns momentos que você tinha o Pedro como opção. Hoje não. Hoje eu acho que ele ganha esse respeito no campo. Sim. Hoje eu acho que tirar o Gabigol antes desse estranhamento do gênio dele, dele ser temperamental, antes disso vem a bola dele. Hoje é estranha essa proposta, porque a gente não imagina o Gabigol não sendo importante. E ele mostrando que é versátil, né, professor? Ele jogando num posicionamento diferente, ele saindo um pouco... Isso aí, não tem como, né, botar o Gabigol assim no banco, né? Porque é um jogador que é decisivo, entendeu? E tem mostrado isso nesses 4 anos que está no Flamengo. E quem tem que abrir o olho no Flamengo, se tem alguém que tem que abrir o olho, é o Pedro. Pedro que tem que abrir o olho, não fez uma Copa assim boa, né? Teve oportunidades, teve algumas, mas não aproveitou, entendeu? Não conseguiu ser muito efetivo na seleção brasileira, e por isso que eu falo que o Gabigol é muito mais decisivo que o Pedro. O Pedro fez uma temporada no Flamengo excelente. Para mim, ele tem que ser titular junto com o Gabigol, mas se tem alguém que tem que abrir o olho na vaga de titular, é o jogador Pedro e não o Gabigol. O Gabigol é um jogador que tem muito mais história, né? O Gabigol só vai pro banco só se ele fizer uma temporada muito ruim mesmo, né? Que não seja da forma que o torcedor e o técnico deseja, né? Então ele vai pro banco, mas eu não vejo que isso vai acontecer tão cedo com o Gabigol, né? Um jogador muito decisivo. E o Vitor Pereira vai ter um trabalho aí pela frente, né? Sabe que o Gabigol é um jogador muito complicado, então ele vai ter que ter jogo de cintura, porque se ele bater de frente com o Gabigol, pode acontecer muito problema, né, nesse elenco do Flamengo. Todo mundo sabe aí, o Paulo Souza, outros técnicos aí não souberam lidar com os jogadores do Flamengo, acabaram que não conseguiram fazer um bom trabalho com o time do Flamengo. Galera, e coloca nos comentários o que vocês acham, hein, de Gabigol, né? Gabigol permanecer no Flamengo por mais anos, né? O jogador que a princípio chegou em 2019 e o Flamengo pensava em vender o jogador futuramente, né? Lucrar, e acabou que o jogador foi ficando, foi ganhando títulos, e agora, né? Com o salário que ele ganha no Flamengo, acho que ele não necessita sair do Brasil, ele também não quer, né? Se for sair do Brasil para ganhar um pouquinho a mais, eu acho que para ele não é vantagem. Não sei se seja um contrato assim muito vantajoso. Aí sim eu acredito que o Gabigol largue o Flamengo. A não ser isso, ele vai permanecer no Flamengo até o Flamengo não querer mais o jogador, né? Com um salário desse aí, é difícil o jogador sair do futebol brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, você que está chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.